Paz, Shalom de Jesus, nosso amado, nosso lindo, que possamos entender o Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Hoje nós vamos começar o capítulo 10 do Evangelho de João, que é maravilhoso esse Evangelho, ok? Vamos ler, que eu já tenho que fazer mais live para honra e glória em nome de Jesus. E já peço a você se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube, porque aqui no Facebook só fica 30 dias a live. Então hoje a leitura de João 10, o Evangelho de João, que é maravilhoso, eu amo demais. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Que o Senhor nos ajude a entender, gente. Ok? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ok? O Senhor Jesus entra pela porta. O Senhor Jesus não entra pelo buraco. Ele entra pela porta. Tem que abrir a porta para ele entrar. Quem entra pelas brechas é o inimigo. Vamos continuar a leitura? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ok? Gente, a minha garganta tá ruim. Desculpa. Que se eu ficar conversando, ela arranha, fica arranhando. E eu já fiz outra live. E ainda fico conversando no meu grupo de WhatsApp. Falando sobre as coisas do mundo espiritual, ok? Mas vamos lá. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome suas ovelhas, as traz para fora. Traz para fora, vai dar uma volta com as ovelhas, ok? E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. Ele vai adiante delas, ok? O pastor. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Que coisa linda, maravilhosa. Isso aqui também tem a ver quando Cristo chama a igreja chamados para fora, significa chamados para fora. A igreja ela tem o significado de assembleia, reunião, e ela também tem o significado de chamados para fora. E a Bíblia diz que o pastor vai na frente. Aleluia. Então, quando o Senhor nos chama para fora para pregar, Ele vai na nossa frente. Que coisa mais linda. Obrigado, Jesus. Obrigado pela revelação. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Olha aí. Igreja, chamado para fora, ok? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho, ok? Então, se tem igreja por aí seguindo o príncipe das trevas, não é ovelha. Não é ovelha, é bode. Porque a ovelha segue o pastor. Ah, tem muita igreja que tem muito bode. Tem igreja que o pastor é das trevas. Pois é, e quem está seguindo ele são os bodes. Que a Bíblia fala que vai ser separado na volta de Cristo. Porque as ovelhas seguem o pastor. As ovelhas não seguem o estranho. Se está seguindo o príncipe das trevas, não é ovelha. Vamos continuar? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz estranho. Jesus, não deixa a gente seguir o estranho não, Senhor Jesus. Ajuda que possamos conhecer a tua voz, Senhor Jesus. Como que as pessoas vão conhecer a voz de Cristo? Conhecendo o evangelho dele, gente. Tendo intimidade com ele mostrando, revelando as coisas para você. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Então, gente, o evangelho não é tão simples e tão fácil de entender, igual as pessoas dizem não, viu? Os discípulos de Cristo não entendiam quando ele falou isso.
E hoje em dia tem muitos cristãos evangélicos que acham que entendeu, mas não entendeu também não. Vamos seguir em frente. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Okay? As verdadeiras ovelhas, elas vão seguir o verdadeiro pastor, ok? As verdadeiras ovelhas seguem os verdadeiros pastores, ok? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Dentro e fora. Está com Cristo, dentro e fora você vai estar bem. Entrará e sairá e achará pastagem. Alimento, pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ok? Quem é o ladrão? O ladrão é aqueles pastores que estão dominados pelos príncipes das trevas, que só rouba. Só rouba. Só rouba. Esse é o ladrão. O ladrão, ele obedece o príncipe das trevas. O bom pastor, ele obedece a Jesus de Nazaré. A quem você está seguindo? O ladrão ou o bom pastor? Eita, e agora? O ladrão, ele até te ajuda a ficar rico, viu? O ladrão ajuda a ficar rico. Ele rouba de uns e dá para os outros. Mas Jesus te dá pastagem, te dá o suficiente para você viver. Como os apóstolos dizem, se temos comida, casa, moradia, né? Roupa. Estejamos alegres. Ok? Cuidado. O ladrão, ele veio para roubar. Ele rouba. E muitos seguem ele porque crê numa falsa prosperidade que existe. Mas a vez que ele rouba. Quem dá pastagem é Cristo. Que é o verdadeiro alimento espiritual, é Cristo que dá. O ladrão, ele rouba a paz. Ele rouba a comunhão da igreja. Ele rouba a paz. Ele rouba literalmente o dinheiro dos fiéis. Então, você está seguindo o bom pastor ou está seguindo o ladrão? O ladrão é guiado pelo espírito do inimigo. E o bom pastor é guiado pelo espírito de Cristo. Vamos lá. Ok? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ok? O bom pastor da igreja de Cristo, ele vai estar ali do lado das ovelhas, lutando, ajudando. Mas aquele pastor, qualquer coisa, ele dá no pé e abandona as ovelhas. A Bíblia diz que, mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quantas ovelhas não estão por aí desviadas por causa de líderes mercenários? Vamos continuar a leitura. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário está na igreja só por interesse do dinheiro que entra na igreja. Cuidado, gente, cuidado. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Okay? Dou a vida pelas ovelhas. Aleluia, aleluia. Dou a vida pelas ovelhas. Aleluia. Ok?
Mas o pastor mercenário, ele não dá vida pelas ovelhas, não. Pelo contrário, ele deixa as ovelhas raquíticas. Porque não tem vida espiritual, não tem a mensagem dada do Espírito Santo para pegar para as ovelhas. Se elas continuarem na igreja deles, elas vão ficar raquíticas. Ainda bem que tem muitas que saem. Vamos lá. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ok? Um rebanho e um pastor. Não é 1000 pastores e 1000 rebanhos. O pastor aqui é Jesus de Nazaré. É um Jesus de Nazaré e uma igreja. Uma igreja. A igreja universal do mundo inteiro. Católica do mundo inteiro. Que não tem nada a ver com as igrejas que você conhece. Essa palavra. A igreja de Cristo é uma só. E ela está no mundo inteiro. E ela é invisível. E ela é espiritual. Vamos lá. Por isto o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar... Por isso o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Que foi quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ok? Ninguém me tira. Ninguém tira dele. Entendeu? Mas eu de mim mesmo a dou. O Senhor Jesus foi preso, ele deixou de ser levado. Se ele quisesse, ele ia, pronto, acabou. Se ele quisesse, ele matava todo mundo ali. Mandava um anjo lá com uma espada, não ficava nenhum vivo. Qualquer um que viesse ia morrer. Mas ele foi porque ele estava dando a vida. Ó, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. O Pai falou: filho, você vai dar sua vida, mas depois você vai reaver a tua vida de volta. E hoje ele vive pela eternidade, para sempre, não morre mais. E é Senhor dos senhores, Reis dos reis. E virar esse mundo, colocar ordem nesse mundo. Um vara de ferro. Não vai ser assim, passando a mão na cabeça de ninguém igual o povo pensa, não. Vamos lá. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, por causa destas palavras. Qualquer motivo, qualquer coisa era motivo de haver divisão entre os judeus. O que era divisão entre os judeus? Uns estavam ficando do lado de Jesus de Nazaré e outros ficavam contra Jesus de Nazaré, ok? E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque eu ouvi isso. Gente, como era grande a inveja. Cuidado com o falso judeu. O falso judeu é esse. E quem falou que Jesus tinha demônio foi condenado de morte eterna, ok? Porque pecou contra o Espírito Santo. Cuidado com quem blasfema de Jesus. Cuidado, cuidado. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que eu vi isso? Dizia um outro: essas palavras não são de endemoniado. Ó, aqui as pessoas sensatas que entendem as coisas de Deus. Dizia outro: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Ok? Então, você é dos que reconhece o Senhor Jesus como Filho de Deus? Ou você é dos que ficaram contra o Senhor Jesus? Você é dos que blasfemam contra o Senhor Jesus? Eles blasfemaram. Tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala que ele estava blasfemando com o Espírito Santo e que não tinha perdão. Que o eterno Deus nos alcance com a sua salvação e graça e nos perdoe e nos purifique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu finalizo por aqui essa leitura de João 10. João 10, primeira parte. Abençoo todo aquele que escutou essa live. Que você receba uma bênção, seja na área financeira, sentimental, de saúde. Que o Eterno te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e que você leia o Evangelho de João e passe os vídeos para frente, para a honra e glória do nome de Jesus. Aqui eu não prego religião de ninguém. Aqui eu não prego doutrina de igreja ABC nenhuma. Aqui é o que está escrito na Nova Aliança. Tem os períodos que eu faço os profetas também. Mas como eu tenho bastante coisa para pregar da Nova Aliança, no momento estou fazendo a Nova Aliança. E vos deixo aqui, se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo, que lá as lives ficam. Não é tirada. No Facebook tira depois de um mês. E vos deixo aqui na paz do Senhor. Paz, Shalom.